Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver, na playlist de Contabilidade Introdutória, tópico de DRE. E na última aula eu já coloquei aí um medinho em vocês, falando que tinha 4 lançamentos muito importantes, que se você errasse você estava lascado na prova. Só que agora eu tenho uma má notícia, tem uma coisa que é um pouco pior, que ela é contra-intuitiva, que as pessoas confundem, e isso aí também é um grande fator de preocupação. Por isso que eu coloquei aqui sinal de perigo para nós, que são adiantamentos. Quando a gente lê adiantamentos, na sequência o nome da coisa, a gente fica tentado a usar a mesma natureza da conta original. Mas você vai ver que na verdade é o contrário. Então, para explicar isso, eu vou te falar sobre 3 ocasiões. Uma ocasião onde a gente faz uma venda à vista, uma ocasião onde a gente faz uma venda a prazo e uma ocasião onde a gente recebe o dinheiro e só depois a gente entrega o produto. Para isso, eu estou falando do cara adiantamento de clientes. Vamos começar pelo seguinte: clientes é uma conta de ativo, não é? O que é clientes? É aquele cara que ele me recebeu o produto ou serviço que eu presto, e ainda não me pagou. Por isso, eu não tenho mais o estoque, porque eu já entreguei. Também não tenho dinheiro, porque ele ainda não me pagou. Então, eu tenho um ativo, que é o direito de receber o dinheiro do cliente. Por isso que a conta clientes tem saldo devedor e mora no ativo. Agora, adiantamento de clientes, na verdade, é um dinheiro que o cliente me entregou, mas que eu ainda não entreguei o produto. Então, 2 coisas aparecem aí. Eu não posso reconhecer o resultado disso, porque eu ainda não entreguei o produto, ainda não incorri nos custos desses clientes aí. E isso aqui, pelo fato de eu ter recebido o dinheiro e não ter entregue nada ainda, eu contraí um passivo. Então, adiantamento de clientes é um passivo, saldo credor. Em resumo, eu vou falar ainda sobre todos os tópicos aqui, mas, em resumo, sempre que você vê adiantamento, na verdade ele tem um saldo invertido ao saldo original daquela conta. Então, adiantamento de clientes, o saldo original da conta clientes é ser devedor. Já o saldo de adiantamento de clientes é um saldo credor. Já fornecedores costuma ser saldo credor, não passivo. Agora, adiantamento de fornecedores ou adiantamento a fornecedores tem um saldo contrário, é um saldo que mora no ativo, portanto devedor. Vamos lá. Vamos supor, aqui em Razonetes, que a gente faz uma venda para os meus clientes, uma venda à vista. O que vai acontecer no caso de uma venda à vista? Vamos supor aqui que não tem estoque por simplificação, que é uma receita de um serviço que não tem custo, tá? No momento em que eu faço uma venda à vista, o que acontece é que eu venho com uma receita aqui e venho com caixa. Então, no momento em que eu faço uma venda à vista de 100, por exemplo, vai entrar 100 no meu caixa débito e vai ter um crédito de 100 na minha receita. Nesse caso, ninguém ficou devendo o outro, né? Então, aconteceu tudo naquele momento. Agora imagina que fosse, então isso aqui é uma conta de ativo, caixa, isso aqui é uma conta de resultado, receita. Agora imagina o seguinte, que eu fiz a venda, mas não recebi ainda. Então o que vai acontecer é o seguinte, eu reconheci a receita, só que eu ainda não recebi do cliente. Então vai aparecer aqui clientes. Logo, quando eu tenho um cliente que recebeu o serviço, mas que ainda não pagou, eu reconheço a receita porque eu já trabalhei, já entreguei o produto, mas ainda não recebi, então o meu débito tem que estar morando no meu ativo porque eu tenho o direito de receber, ainda não recebi, por isso que vai aparecer em clientes. Agora vem o caso que eu estou interessado, adiantamento de clientes. Então imagina o seguinte, o cliente foi lá e depositou 100 na minha conta. Então, meu caixa recebeu o quê? Um débito de 100. Eu já prestei o serviço? Não, não prestei o serviço. Posso reconhecer como receita esse 100? Não, porque eu nem fiz o serviço e nem sei quanto vai custar. Então, eu não tenho como fazer um casamento entre receitas e despesas referentes a isso aqui.
Isso aqui ainda é uma suposição do futuro. Tudo bem que ele já me entregou o dinheiro, mas eu não trabalhei ainda, então eu não posso reconhecer no meu resultado. E ele também pode falar, ó, me devolve aí que eu desisti, né? Então eu não posso reconhecer no meu resultado uma coisa que ainda vai acontecer. Então, beleza, tudo bem, não posso colocar no resultado, porque de fato eu não trabalhei, não cumpri com as minhas obrigações, não consumi meu estoque, nem nada do tipo. Mas eu sei de regra que para todo débito tem que ter um crédito no somatório igual. Bom, então, eu preciso fazer um crédito, não preciso? Esse crédito não pode aparecer no meu resultado como sendo uma receita. Não faz sentido também aparecer esse crédito no meu patrimônio líquido. Logo, só sobra um lugar onde esse crédito pode aparecer. Esse crédito vai ter que aparecer numa conta de passivo, certo? É uma obrigação que eu tenho para com um cliente, ou seja, esse 100 vai aparecer como crédito no passivo, como sendo adiantamento de clientes. E é por conta desta lógica que adiantamento de clientes é um passivo, é uma obrigação que eu tenho. Eu já recebi o dinheiro, eu não vou mais ganhar nada por isso, mas eu tenho essa obrigação. No momento em que, de fato, eu realizar o serviço ou entregar o produto, o que vai acontecer? Aí sim eu vou poder reconhecer uma receita, não é? Essa receita vai ser de 100, tudo bem. Esse 100 vai precisar de um débito. Onde que vai estar esse débito? Aqui. Então, no momento em que, de fato, eu prestar o serviço ou entregar o produto, aí sim eu vou reconhecer a receita sem efeito no caixa, porque eu já recebi, mas deixando de ter um passivo. Deixando de ter um passivo, porque agora zerou o meu adiantamento de clientes. Então essa foi a explicação para adiantamento de clientes. Muito cuidado em prova, em exercício com isso, porque as pessoas vão inverter o lado débito do crédito por conta da natureza invertida dessas contas em relação à conta original. Vamos agora para o caso de fornecedores, né? De novo, imagina que eu compro estoque, então as contas que eu tenho são, eu comprei estoque, esse dinheiro tem que sair do meu caixa e entrar no meu estoque. Então, se eu faço uma compra à vista de um estoque de 100, o que acontece é o seguinte, comprei estoque de 100 à vista, paguei tudo, o que acontece é que o meu caixa teve 100 a menos, eu tive um crédito aqui, e vai aparecer aqui para mim um débito. Uma coisa importante de dizer é, fiquei mais rico ou mais pobre por comprar estoque? Não, porque isso aqui é conta de ativo, isso também é conta de ativo. Se eu rebater aqui, isso aqui vai dar zero, não vai? Então, no momento em que você compra estoque, você não está ficando mais rico na contabilidade. Agora, depois, se você vai conseguir vender esse estoque por mais, ou se você vai perder esse estoque e ele vai ficar obsoleto, isso aqui não é contabilizado agora, tá? No momento em que você faz a compra do estoque, você simplesmente trocou um ativo que estava em reais por um ativo que também é mensurado em reais, mas que não é moeda, que é um produto, tá? Então, no momento em que você faz uma compra à vista dos fornecedores, é isso que acontece. Agora, imagina que fosse uma compra a prazo dos seus fornecedores. Então, nessa compra a prazo, beleza, você recebeu 100 no estoque. Então, o seu estoque que está aqui no seu ativo, ele aumentou. Então, ele recebeu um débito de 100 e você não pagou. Se você não pagou, você contraiu uma dívida. Essa dívida vai aparecer aonde? No seu fornecedores, que é um passivo. Então você contraiu um passivo chamado fornecedores no momento em que você comprou o estoque e não pagou. E se isso aqui é um débito, eu preciso de um crédito. E isso aqui faz sentido, porque a gente sabe que contas de passivo, no caso fornecedores, tem saldo credor. Beleza, até aqui tudo que a gente já sabia fazer. Porém, imagina o seguinte, eu estou tão preocupado que vai faltar matéria-prima para minha indústria, assim, tá tendo escassez de matéria-prima, e eu falo assim, ó, fornecedor, eu quero ser o primeiro da fila, toma aqui o dinheiro, você não precisa me entregar o produto agora, você me entrega o produto só depois, mas já pega o meu dinheiro. Para quê? Porque eu quero garantir que eu vou ter aquela matéria-prima, porque eu estou sentindo no cenário da economia que vai faltar, e eu não quero que isso aconteça. Então, normalmente as pessoas
vão ou pagar à vista ou querer pagar o mais tarde possível. Por quê? Porque você ganha, né? O dinheiro tem um valor no tempo, então você quer sempre pagar depois. Se você está querendo pagar antes, é porque tem algum fator que está fazendo com que você abra mão dessa diferença temporal que você pode ganhar com juros, em virtude de você ter um medo, um receio de não receber aquela mercadoria num cenário muito competitivo. Então, você tirou o dinheiro do seu caixa. Você recebeu o produto? Não. Você tirou o dinheiro do caixa? Tirou. Você mandou lá pro cara. Você tirou 100 do caixa. Você recebeu o produto? Não recebeu. Então não vai pro seu estoque. Então tem que ir outra coisa pro seu estoque, que é o direito de receber. Então, ainda assim, numa conta de ativo, vai aparecer lá adiantamento fornecedores. Então, adiantamento de fornecedores é uma conta que vai aparecer no ativo da empresa. Por quê? Porque você tem direito de receber uma coisa que você já desembolsou, mas que você ainda não recebeu. No momento que você for receber, o que vai acontecer? Esse estoque seu que vai ter que aumentar, não é? O seu estoque, para aumentar, vai ter que receber um 100 aqui, um débito. E onde vai estar a perna do crédito? Vai estar aqui. Ou seja, nesse momento que você recebe a mercadoria do fornecedor que você tinha pago adiantado, não tem efeito no caixa e o ativo que você tinha deixa de existir para se transformar efetivamente em estoque. Beleza? Novamente, adiantamento de fornecedores possui saldo contrário e mora em lugares diferentes do balanço patrimonial do que a conta original fornecedores. Enquanto o fornecedor mora no passivo com saldo credor, adiantamento de fornecedores mora no ativo com saldo devedor. Beleza? Por fim, eu gostaria de falar de uma conta que ela é muito parecida com o adiantamento de fornecedores, porque ela também mora no ativo, mas o nome dela induz a gente a pensar em resultado, né? Porque despesa. Então, por que eu coloquei aqui em azul e em vermelho? Esses azuis aqui moram no ativo e esse vermelho aqui mora no passivo, tá? Agora, quando a gente fala de despesas antecipadas, a gente pensa, uau, despesa é conta de resultado. Mas, na verdade, despesa antecipada é uma conta de ativo. Por quê? É o mesmo caso de adiantamento de fornecedores. Bom, eu já sei que... Vamos dar um exemplo besta assim. Não costuma acontecer muito esse exemplo, mas, por exemplo, eu já sei que no mês que vem... Ah, não, o melhor exemplo agora sim, um exemplo bom. Um exemplo bom é seguros. Então, eu paguei um seguro para ser consumido ao longo do tempo, vocês lembram disso? Então, é uma despesa antecipada, porque a despesa, de fato, ela só vai acontecer no momento em que o tempo passar e eu consumir o seguro. Porque quando a gente contrata o seguro, a gente contrata ele em função de um espaço de tempo. Ou seja, a cada mês que passa, eu vou abater 1/12 do valor do seguro anual. Então, se eu paguei no dia 1º de janeiro 1.200, a cada mês que passa, eu vou ter que tirar 100 de uma despesa que de fato foi incorrida naquele período. Todos esses 1.200, que vai virar 1.100, 1.000, até zerar no final do período, são despesas que foram antecipadas, porque eu já paguei, mas ainda não recebi o benefício. Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que você pagou esse seguro no primeiro dia do ano. Então, o que aconteceu é que o seu caixa, ele teve 1.200 que saiu aqui. Certo? 1.200 saiu do caixa. Foi para onde? Foi para o seu ativo, porque você tem o direito de, ao longo do ano, receber aquele benefício do seguro, embora você não queira usar. Né? Então, vai morar no seu ativo despesas antecipadas. Nesse caso aqui, eu estou falando de seguros, mas poderiam ser outras, tá? Então, as despesas antecipadas não são uma conta de resultado, elas são uma conta de ativo. Eu fiquei mais pobre ou mais rico nesse momento? Não, eu tirei uma coisa do ativo e coloquei outra coisa no ativo. Tem aqui um débito e um crédito casando perfeitamente, beleza? Então, nesse caso de despesa antecipada, o que acontece é que fica um ativo. Vamos pensar o seguinte, imagina que a despesa acontecesse
e eu já pagasse. Então, vamos supor, conta de água. Eu tive a conta de água, ao longo do mês eu tive a despesa de gastar água e eu já paguei. Então, qual que é o casamento que eu vou ter? Uma despesa no resultado da conta de água, então vai ter um débito, e vai ter logo o pagamento, um crédito do caixa. Então, no caso de não ter uma diferença temporal aí, o caixa é afetado com crédito e o resultado é afetado com débito dessa água aí, beleza. Isso aí está ao mesmo tempo. Agora, um imposto ou um salário, normalmente você primeiro deve e depois você paga. Então, o seu resultado vai ser automaticamente aqui impactado com um débito, então uma despesa para você no seu resultado, em função do salário das pessoas que já trabalharam, ou do imposto que você deve, e você vai pagar normalmente numa data posterior. Então, no caso onde você já gastou, já impactou o seu resultado com um débito, você precisa de um crédito que você ainda não pagou. Esse crédito vai aonde? Vai no seu passivo, como sendo uma dívida que você tem imposto a pagar ou salários a pagar. Esse caso é o terceiro caso, né, que eu fiz tanto para cá quanto para cá, o terceiro caso, que é justamente o caso de adiantamento. Então, nesse caso, eu tirei do caixa e criei um ativo. Como que isso aqui vai deixar de ser um ativo e vai para o resultado? Então é o seguinte, a cada mês que passar, eu vou ter uma despesa com seguros, por exemplo. Aqui, ó, despesa seguros. Diferente de uma dívida que ela vai aumentando ao longo do tempo, o seguro a gente vai falar que ele foi gasto uma parcela a cada mês. Então o que vai acontecer no primeiro mês? No primeiro mês, o que vai acontecer é que eu vou ter uma despesa de seguros de 100. De fato, eu usei 1/12 do meu seguro. E aí, isso aqui é um débito, tem que ter um crédito correspondente. Então, eu tenho ainda, no primeiro dia de fevereiro, 1.200 de ativo? Eu ainda tenho direito de receber 1.200 de cobertura do seguro? Não, porque o seguro já me cobriu no mês passado. Então, eu já tive a despesa de 100 de ter aquela cobertura do seguro ao longo de um mês. Agora, para o próximo mês, eu só tenho 1.100. Passou mais um mês, o que vai acontecer? Jogo mais 100 aqui, jogo mais 100 aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho só 1.000 a receber, porque eu já recebi a cobertura em janeiro e já recebi em fevereiro. Terminou o ano, cheguei lá no dia 31, joguei mais 1.000 aqui, joguei mais 1.000 aqui. Tenho despesa antecipada? Tenho um ativo para receber? Não, zerou. Não tenho mais direito desse seguro. Foi para o resultado 1.200 e saiu do caixa 1.200. Então, basicamente, em contabilidade, você vai ver que muitas coisas elas servem para ajustar o que aconteceu no caixa e o que aconteceu no resultado. Então, como a gente não pode reconhecer as coisas pelo caixa, e já reconhecer no primeiro dia do ano 1.200, a gente estaria abalando o resultado do primeiro mês à toa, porque na verdade os outros meses que eles vão consumir esse valor. Então, como a gente não pode impactar de uma vez só pelo regime de caixa, a gente precisa fazer pela competência, muitas contas acabam sendo criadas na contabilidade para esses valores morarem. Porque se você vê, no final do ano não teve diferença. Então, num longo prazo, e aí vai depender do que é longo prazo para cada operação, o caixa vai casar, né? O que acontece é que nesse meio do caminho, algumas coisas moram ou no ativo ou no passivo por um tempo. E esse aqui é o caso de despesa antecipada. Deu para entender? Então, gente, por favor, toma muito cuidado com adiantamentos, porque é contraintuitivo. Você vai colocar invertido e uma vez que você colocou débito onde era para ser crédito, você gera um erro dobrado. Isso também é uma dica de prova. Imagina que o seu balanço está 6.000 errado. Provavelmente você cometeu um erro de 3.000 para algum lugar. Por quê? Imagina o seguinte, vou apagar aqui para dar esse exemplo final. Isso aqui é um exemplo de uma malícia que você tem que adquirir. É o seguinte, imagina que determinada conta que você queria fazer ia te levar do ponto 0 até o ponto 3. Você deveria ter caminhado isso aqui na sua conta. Aí você chega no seu resultado final da sua conta lá, e
e você descobre que você está com 6 de erro. Erro de 6. Provavelmente o que aconteceu aqui? Você deveria ter saído do ponto 0 para chegar no ponto 3, fazendo um débito ou um crédito em algum lugar da sua conta. Mas por você ter se confundido com a natureza das contas, você jogou o mesmo valor de 3, só que como pro lado errado, um débito ou um crédito. E nesse caso você chega em menos 3. Logo, qual que é a distância que você tem entre o que deveria ser e o que você conseguiu? 6. Então sempre que você encontrar um errinho em alguma coisa, principalmente em balanço, tenta dividir ele por 2 e ver se você acha alguma conta que provavelmente tem algum erro desse. Por quê? Porque você foi, era para você ter ido e na verdade você voltou. E quando você faz isso, você dobra o valor. Questão de módulo, basicamente, né? É isso aí. Aproveite muitas dicas dessa aula e da aula passada, porque elas são cruciais para o seu bom desempenho nessa primeira prova. Um forte abraço e bons aportes.